A criança é um esportista. Te diria que tem crianças que estão envolvidas com esporte, as quais eu penso como esportistas. Aí pode ser na natação, pode ser no futebol, né? Porque no futebol você é um jogador, e na natação você seria um nadador, colocar dessa forma. Mas eu não percebo assim que faz muita diferença a gente entrar nessa categorização, se é atleta, se é esportista, porque o que importa mais é o que e de que forma essa iniciação esportiva, porque aí, sem dúvida, é uma iniciação esportiva, por isso que eu qualifico como esportistas, é o processo, né? O que, quanto, para quê, né? Com qual finalidade, como fazer, eu acho que são as questões mais centrais. Muito embora eu veja muito hoje, muito comumente divulgado, que a criança é um atleta. Eu não falo atleta porque, para mim, ainda não se constituiu isso como uma prática, até mesmo escolhida por elas, de forma definitiva na própria vida, na própria existência. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Crianças no Futebol. O entrevistado é o professor doutor da Universidade Estadual de Londrina, Wilton Carlos de Santana. E o entrevistador é o professor doutor da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Cristiano Strebe Ricci. Este é o canal Sociologia do Esporte ao Público, parte do projeto Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo Grupo de Pesquisas em Aspectos Culturais e Pedagógicos do Esporte, o GPESP, vinculado à Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Este projeto é financiado pela PUB. Eu sou Cristiano Strebe Ricci, docente do curso de Educação Física da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, USP. O tema da nossa entrevista de hoje é Crianças no Futebol, Dilemas entre o Sonho e o Choro. Nosso convidado é o professor Dr. Wilton Carlos Santana, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, onde também fez a sua graduação e seu mestrado. O Wilton é doutor pela FEF, Unicamp, e também tem uma inter-relação entre os aspectos teóricos e práticos do esporte como poucos, pois é ex-jogador de futebol, tem larga experiência como treinador de futsal, com passagens em clubes como Corinthians, Seleção Brasileira e grandes clubes do futebol também, como o Clube Atlético Paranaense. Wilton também é autor de diversos livros sobre o processo de ensino-aprendizagem esportivo, especialmente direcionados ao futsal. É autor do Manual de Futsal da Conmebol e ministra cursos e palestras sobre várias temáticas ligadas ao ensino do futebol e do futsal. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. E já passando a palavra, eu já peço que você se introduza contando um pouquinho da sua trajetória como esportista e como educador. Bom, Cris, antes de tudo, grato pelo convite. Eu sei que esse grupo em Sociologia do Esporte é liderado pelo Renato Marques, e tem você, um dos alunos talvez mais atuantes e também de maior tempo nesse grupo, não é? Então, parabéns pela iniciativa, me sinto muito honrado de participar, ser entrevistado por vocês. Cris, eu sou uma pessoa que estou com 56 anos, então as crianças, na década que eu fui criança, aprendiam a jogar bola na rua. Então a minha iniciação no futebol ela se dá num contexto de literal de rua. Literal de rua. Eu estou falando aí entre década de 70 e começo de 80, entre 75, eu tinha 6 anos, e 81, que eu já estava entrando com 12 anos, esse contexto foi permeado de rua. E na rua você sabe como é, nós jogamos com quem tem, jogamos com gente mais nova, gente mais velha. E além disso, eu me lembro muito bem assim de que sozinho eu fazia muitas brincadeiras de bola. Não havia uma concorrência, né? Você tinha alguns poucos horários que você assistia à TV, eram aqueles horários ali um pouco antes do almoço, no final de tarde, que tinha os desenhos da época.
Então nós passávamos, quando não estava na escola, nós passávamos muito tempo com a brincadeira predileta. E a minha brincadeira predileta era o futebol, era a bola. Meu pai, um cara que jogou bola, minha mãe, uma ex-basquetebolista, quer dizer, até de alto rendimento. Então tinha bola na minha casa pra caramba. Eu me lembro de vários jogos que eu fazia sozinho ali. Então era uma rua que ela, enquanto ao espaço, ela estava no campinho, que é quase que algo desconhecido das crianças, o campinho, as crianças de hoje não falam em campinho. E depois disso vem quadra. Aí eu fui para o futsal. Então eu chego no futsal com 12 anos, de 11 para 12 anos, de 81. E rapidamente eu tenho uma... Quando eu entro no esporte assim, como ele é, antes era um jogar bola, passando para o esporte, o futsal foi... Rapidamente eu começo a subir as categorias, até precocemente. Eu chego na categoria principal com 14 anos. Eu sou de uma geração de jogadores que jogou futsal, inclusive no âmbito nacional. Por exemplo, o Vaguinho, que era o meu colega ali de time, chegou a ser campeão mundial em 96. Então nós tínhamos na verdade, assim, eram poucos jogadores, mas com muitos resultados, assim, no âmbito estadual e até nacional. Eu fico no futebol, no futsal, até os 14 para 15 anos eu vou para o futebol. Então, prática simultânea de futsal e futebol eu fiz pouquíssimo, assim, mas eu já fiz nessa fase. Aí quando eu vou para o futebol, eu já vou para uma seleção brasileira de base, sub-16, depois o Flamengo até a sub-20, e depois, quando tudo passaria a ser profissão, acontece um revés muito mais emocional do que qualquer outra coisa, e eu me perco, eu me afasto do futebol profissional. E quando eu me afasto do futebol profissional, eu entro na educação física. Eu nem tinha muitas ideias assim de fazer educação física, mas aquilo que talvez para continuar no esporte, que era aquilo que eu vinha fazendo, eu permaneço na educação física, faço graduação na Universidade Estadual de Londrina, e aí já começo a trabalhar como treinador de futsal ainda dentro do curso, isso em 1990. E na sequência, assim, depois de algum tempo dentro de quadra como treinador, e aí de categorias menores, de categoria principal, com algumas seleções menores e principal como treinador, no Paraná, eu vou fazer stricto sensu. Aí eu vou para a Unicamp, faço mestrado e doutorado com a Heloísa Reis, que na verdade ela era também uma ex-jogadora de futebol, a Elo, e ela me orienta até fora do tema da Heloísa, porque o tema da Heloísa é violência no futebol e violência, ela estuda hooliganismo, enfim. Mas ela me orienta primeiro ali com questões relacionadas à prática pedagógica do professor, do treinador de futsal de iniciantes, e depois no doutorado eu fui investigar modelo de jogo, enfim, ideias de treinadores mais avançados, treinadores que eram treinadores campeões da Liga Futsal até aquele momento ali. Dentro da Unicamp, eu saio da Unicamp e me efetivo como professor na UEL. Mas eu já tinha trabalhos assim como professor na Unopar, eu fiquei 10 anos na Unopar. Quando eu entro na Universidade Estadual de Londrina, eu saio da Unopar e me dedico à UEL, onde estou até hoje. Na universidade, você sabe muito bem disso, a gente tem as disciplinas. Eu tenho um projeto de extensão, do qual gosto muito, já faz 13 anos, que é uma prática de futsal e de futebol, nessa faixa etária entre 6 e 11 anos de idade, uma formação inicial para essas crianças e uma formação inicial também para os estudantes, treinadores. Então, é um espaço de exercitação ali, de simulação do que vem pela frente, pedagógica. E uma vez estando nesse meio, né, que você falou aí de treinador, de ter passagens ali pelo Corinthians, sub-20, principal, depois pelo Atlético Paranaense, eu também fui treinador de futebol do PSTC por 5 anos, isso no começo da minha carreira. A gente começa a, mais para frente, eu digo desde 2014, então completando uns 10 anos, atuando diretamente com a formação do treinador. Isso primeiro foi na Confederação Brasileira de Futsal, depois na Confederação Brasileira de Futebol,
até agora, atualmente, pela Conmebol. Isso é um trabalho muito interessante, porque a gente viaja para países vizinhos e você tem uma ideia do momento que os treinadores estão nesses países, na sua formação. Então, e também tem a Federação Catarinense, que eu já estou indo já há 3 anos, que é um projeto bastante interessante, inovador, de formação de treinadores de futebol, aí no caso. Então, eu acabo me envolvendo com isso, né? Sem querer, mas as pessoas acabam me chamando para trabalhar nessa dimensão. Professor, aproveitando toda essa sua larga experiência, né? E entrando já mais especificamente no tema criança e futebol, né? Criança e atleta, fala um pouquinho para a gente Essa como é uma boa esse papel pergunta. social, essas implicações, né? Eu percebo assim, a criança é um esportista. Te diria que tem crianças que estão envolvidas com esporte, as quais eu penso como esportistas. Aí pode ser na natação, pode ser no futebol, né? Porque no futebol você é um jogador, e na natação você seria um nadador, colocar dessa forma. Mas eu não percebo assim que faz muita diferença a gente entrar nessa categorização, ser atleta, ser esportista, porque o que importa mais é o que e de que forma essa iniciação esportiva, porque aí, sem dúvida, é uma iniciação esportiva, por isso que eu qualifico como esportistas, é o processo, né? O que, quanto, para quê, né? Com qual finalidade, como fazer, eu acho que são as questões mais centrais. Muito embora eu veja muito hoje, muito comumente divulgado, que a criança é um atleta. Eu não falo atleta porque, para mim, ainda não se constituiu isso como uma prática, até mesmo escolhida por elas, de forma definitiva na própria vida, na própria existência. Prof, aproveitando esse gancho que você coloca sobre o processo, né? Como você analisa o processo contemporâneo, né, na formação de crianças e adolescentes dentro do futebol? Podemos até fazer, de repente, uma relação histórica, né, de como você observava aí desde quando era o praticante, né, e depois como professor, treinador, e agora, enfim, ministrando cursos também para professores que estão formando essa nova geração de crianças esportistas, adolescentes esportistas. É um processo distinto, né? Se nós pensássemos retrospectivamente, olhando para trás, penso que como eu falei assim, quando eu fui criança, nós tínhamos poucos treinadores, no sentido que nós entendemos hoje, um sujeito com alguma formação específica, acadêmica, licenciado, hoje tem as licenças de futsal e de futebol. Então nós tínhamos poucos, havia mais poucos, eram mais abnegados, pessoas que dedicavam parte do seu tempo àquilo, sem necessariamente responder às questões metodológicas, porque não tinham parâmetros para tanto, era mais uma cópia daquilo que viam ou fizeram. Percebo que na evolução as coisas vão mudando. Então hoje, mas já há algum tempo, você tem o sujeito, desde que as escolas de futebol eclodem ali na década de 90, a gente precisa se lembrar disso, e aí a gente tem a entrada dos profissionais, professores, na época ainda não havia o bacharelado, eram professores, licenciatura plena, atuavam na formação de jogadores. E também veio uma certa sistematização do sistema de formação esportiva. Ou seja, agora passou-se a ter dentro dos clubes, sobretudo, e depois as escolinhas, as associações congêneres, a presença do treinador, e aí você começa a complexificar esse sistema, porque daí entram os pais, entra as competições formais, e aí sim usar a arbitragem, entram os dirigentes de clubes, começa a complexificar isso. Eu digo complexificar porque essas pessoas começam a manter relações entre si, um afetando o outro, um afetando o espaço de atuação do outro.
Na literatura, você vai encontrar como agentes socializadores, são aqueles que estão no entorno esportivo infantil. O avanço disso, assim, que momento que nós estamos hoje? Nós estamos hoje com aquilo que é talvez o tema mais sensível, que seria não mais só a formação daquilo que se faz nas 4 linhas, na preparação do jogador, mas aquilo que a enorme expectativa gerada em torno dessa prática. Então, os meus pais muito pouco me viram treinar realmente raramente, porque eles trabalhavam e tudo mais. Mas jogar, competir, muito pouco. E eu já era uma criança com 11 para 12 anos. Hoje é muito comum, frequente, a presença, a participação dos pais desde a mais tenra idade, e isso gera uma série de expectativas. Então, talvez a gente falar mais sobre isso, mas a diferença central para mim é essa: você sai de uma prática quase que educativa, que era aquela da rua, que era sem intenção de educar, embora educasse, para uma prática formal, que seria aí revestida de uma pedagogia, que é o que se tem, para mim, desde a década de 90, até esse momento que exponenciou esse conjunto de expectativas em torno de um resultado, de um desempenho que a criança possa ofertar ou não. E, prof, aproveitando essa relação dos agentes socializadores, né? Você citou aí pais, treinadores, também a gente tem a figura hoje do empresário, né? Teria como você um pouquinho mais, como cada uma dessas relações são observadas por você hoje em dia? O pai e o filho, o treinador e o pai, o empresário, enfim, todos esses agentes que estão nessa teia complexa de relações que você citou anteriormente, né? Sim. Então, você lembrou, veja como é emblemático. Na década de 90, em 96, eu escrevo o meu primeiro livro, Futsal, Metodologia da Participação. O que é a metodologia da participação? Ela já tinha, na época eu tive a sensibilidade de perceber, porque era um dos agentes socializadores. Então, quem estava ao meu lado? Tinha ali um pouco de mídia, um pouco de dirigente esportivo, um conjunto de pais, mas professores, colegas, mas não tinha a figura do agente. Não tinha essa figura de alguém que, naquela fase, entre os 6 e os 11 anos de idade, entre os 6 e os 14 anos de idade, era um sujeito que de alguma forma, ele indicava caminhos ou ele supervisionava a carreira de uma possível criança. Então, eu entendo que as nossas preocupações eram, sobretudo, Cris, metodológicas. Sobretudo metodológicas. Era como fazer, né? Como ser do conhecimento profissional do treinador, conhecimento pedagógico do treinador. E esse treinador, ele lidava com algum tipo, em alguma medida, de pressão, de expectativa de pais. Mas te diria que, comparativamente, não é possível dizer que era a mesma coisa. Hoje você tem esse sujeito criança que ele tem uma mídia social controlada pelos pais, na qual, se você pegar os perfis, na qual está escrito lá que ele é um atleta de um clube de expressão, e isso invadiu o imaginário e a prática de todos os pais. Então, mesmo que o filho não seja esse, que é uma minoria, que está dentro de um clube de futebol, pode ser um garoto que está dentro de uma escolinha, mas a expectativa é que ele seja esse futuro grande craque do futebol brasileiro. Então, é o que eu disse. Por exemplo, eu tenho poucas fotos da época que joguei. O que eu tenho são fotos da época. Hoje as crianças têm cortes que são realizados pelos seus pais ou pelos seus agentes, que são cortes que vão para a mídia social com a clara intenção de que viralizem, de que virem notícia, de que se espalhe
e de que isso, de alguma forma, renda algum tipo de vantagem precoce. Porque, de fato, todo esse conjunto de expectativas, ele é absolutamente precoce. Eu te diria que ele é hiper precoce. Porque não há nenhuma possibilidade de garantir que uma criança, mesmo nesse grupo minoritário, que essa criança vai constituir uma carreira. Quer dizer, não há essa possibilidade. É um fenômeno absolutamente complexo que tem um desfecho múltiplo. E aí é uma preocupação. Então, quando você me fala do tema, você lê o tema para mim, você diz que o desfecho pode ser o choro, quer dizer, pode ser o afastamento, pode ser o desligamento. Então, eu vejo que nesse âmbito tem dois grandes problemas aí, Cris. Um é esse, dessa hiperprecocidade, muito prematuro, que você cria uma série de expectativas, e que isso não é bom para quem está se divertindo e jogando bola. Então, é quase que uma interdição do jogar bola para você se preocupar com desejos, anseios de pessoas adultas e futuros. E aí, quando dá certo para um desses meninos, mesmo que momentaneamente, isso desperta na comunidade de pais, quer dizer, reforça que, poxa, então pode dar certo, então pode chegar a nossa vez. E a gente sabe muito bem que não, que o esporte em alguma medida ele é para todos, mas em alguma medida ele é para poucos, né? E o outro problema é esse, que o que eu percebo, sobretudo no futebol, é que as crianças, elas se iniciam, elas são, de alguma forma, captadas, que é o termo, hoje existe um departamento de captação, né? Até tem um amigo em comum, você deve conhecer o professor Marcelo Massa, que ele fala de captura, não de captação, ele fala de captura. Captura é a ideia de sequestro mesmo, de você ir lá e retirar da infância e levar para esse conjunto, para esse nicho de expectativas elevadas. E o problema é esse, que a criança, isso é muito comum, a criança ela é captada por um clube, ela começa o seu jogar dentro do clube, dentro das expectativas, então, eu te diria que maiores, e logo depois, com pouco tempo depois, isso é muito comum, 6 meses depois, 1 ano depois, ela é dispensada. Então, o que eu estou te dizendo é que não há tempo para treinar, não há tempo para se desenvolver, porque o clube, de modo geral, está sempre atrás de um próximo que é melhor que aquele que está. Então, como não cabe todo mundo na foto, alguém vai ter que sair para alguém entrar. Então, você entra com aquelas expectativas exageradas, em muitos casos, os pais saem dos seus estados, avançam para outros estados, largam os seus empregos e procuram outros empregos. Quer dizer, há uma mudança na estrutura da família, no modo de operar da família, em virtude dessa ideia de querer um rendimento, uma carreira para esse filho, e logo na sequência o menino é liberado. E aí eu penso que as pesquisas precisavam saber o que esses pais têm feito a partir disso, desse curto espaço de tempo, dessa expectativa enorme, dessa frustração, ainda que seja momentânea. Então é muito comum você pegar assim um estereótipo de que o garoto no perfil social está dizendo assim que ele está agradecendo o clube, que ele está se desligando do clube, que ele está atrás de novos desafios. Aí você olha lá, tem 8, tem 9, tem 10 anos de idade, né? E é um terreno muito minado, porque você não pode sequer alojar uma criança nessa faixa etária. O primeiro contrato de formação no futebol é com 14 anos. Então, há mazelas por detrás disso. Há, de alguma forma, para viabilizar isso, o rompimento com o que a própria Constituição, a própria lei disso demanda, que os jogadores não podem ser alojados. Então, eles não são alojados no clube, mas eles são alojados muito próximos do clube, e aí você acaba terceirizando a educação do seu filho, quando os pais não podem acompanhar, para outras figuras, para a figura da, entre aspas, a mãe social, por exemplo. Isso até me chama a atenção. Agora, no final de semana, eu estive com o João Freire e o Alcides no Simpósio Nacional de Futebol de Rua. E lá o João, sempre habilmente, ele levanta uma discussão acerca da adultização precoce, que a gente acabou de ver a denúncia do Felco,
E essa adultização precoce, ela sempre teve no futebol, ela tá escancarada no futebol. Quer dizer, em alguma medida, essa criança, ela está provendo, ela está gerando a provisão mesmo de alguns pais. Quer dizer, ela passou a ser a mantenedora de uma série de expectativas financeiras sobre esses pais. Então, a criança, ela é adultizada precocemente em virtude dos desejos alheios, desejos de terceiros, desejos dos adultos. Então, existe o assédio sobre as crianças, existe a produção de cortes sobre as crianças. As crianças, em alguma medida, elas são alvo dessas iniciativas do adulto. Então, é muito complexo esse cenário. Prof, tem um conceito burguesiano, né, que fala sobre violência simbólica, né? E, assim, remetendo também às nossas experiências anteriores, as conversas que a gente tem e observa ainda hoje, né, na formação dos jovens atletas, enfim, jogadores, né? A violência simbólica, ela se manifesta de uma maneira muito sutil, né? E aquela coisa assim, tipo, se você não fizer isso, o outro faz, né? Se você não se submeter a isso, né? Se o pai não fizer o corte, né? Não tiver o personal soccer, não treinar 10 vezes por semana, com 3 vezes no clube, 2 na escolinha de futsal, mais 2 com o personal lá no condomínio, ou seja lá onde for, talvez você não esteja cumprindo com o que tem que ser feito, e aí a seu alcance do resultado responsabiliza muito, assim, né? A família ou a criança, né? E aí esse processo de violência simbólica que também favorece a esse modelo de reprodução e também a abusos, né? Porque você se sujeita a tal coisa, porque se você não fizer, o outro vai fazer, e aí gera essa expectativa. Enfim, como você observa essa relação? Recentemente, eu participei de uma banca de doutorado, Daniel Geraldi, e ele teve uma... Para mim, é a respeito dessas expectativas parentais. E ele acompanhou 9 famílias por algum tempo, ali, e verificando as expectativas em relação ao que as crianças fazem. Rapaz, a coisa é assim... Por isso que eu te digo que é uma hiperespecialização. É uma violência. É uma violência. Como você disse, relatado pelos próprios pais, tem crianças que têm 10 estímulos por semana, que jogam futebol e jogam futsal, que tem um personal, para um treinamento funcional, que tem uma psicóloga, que tem um nutricionista. Então, virou realmente um staff em torno dessa criança. E que ela compete, joga nos finais de semana 2, 3 jogos. Porque ela compete o futsal, ela compete o futebol. Então, sem dúvida, a gente entrou num processo de profissionalização precoce. Quando você me fala da violência simbólica, e para mim explícita, é uma violência explícita, mas é sutil também, porque leva outras pessoas a estar ali, e está em jogo, está subentendido. Você observa um exemplo assim, prático. Há pouco tempo, eu recebi o nosso projeto. Para algumas crianças, eles treinam 2 vezes futsal e 1 vez futebol. Nessa turma de crianças que treinam 2 vezes futsal e 1 vez futebol, que já está numa ótima medida, 3 vezes por semana, e uma competição sazonal, mais um jogo que ele vai jogar um período. Então, de ensino formal, de sistematização, já é o suficiente. No mais, ele deveria estar brincando de outras coisas, inclusive de futebol. Um dos pais que leva o garoto para lá, ele diz assim para mim: o que você me oferece aqui? Eu digo: 2 treinos de futsal, 1 treino de futebol, nos finais de semana, de forma sazonal, não é durante o ano todo, por um período, nós jogamos um torneio de iniciantes, que o seu filho ele vai jogar dos 3 tempos, ao menos 1 tempo, mas ele não vai jogar os 3 tempos. Pode até voltar no terceiro tempo. Ou seja, a gente participa de uma competição que se encaixa com nossa ideia metodológica, nossa proposta pedagógica. E eu te ofereço assim treinos compatíveis para a faixa etária, porque os senadores são estudantes, mas recebem formação pedagógica contínua.
que o seu filho estará num ambiente seguro, em virtude dessa formação pedagógica, que nós vamos disputar os jogos para vencer, mas que o resultado ele é secundário e que o processo de desenvolvimento ele é o que importa, é o que está em jogo. Eu perdi, o garoto foi embora. Então, isso não interessa. Percebe? E o que interessa, então? Outra coisa, que vai ao encontro do que você falou, da violência simbólica, e que nós oferecemos outra coisa. Então, voltando a falar do Marcelo Massa, é uma corrida isso. Se acelerou. Se você lê Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, você vai entender muito bem isso. As pessoas estão aceleradas, é para ontem. Viraram os próprios senhores, os próprios opressores de si mesmos. Porque precisam produzir. E, por exemplo, desse projeto que eu te falei, e não que isso seja orgulho para ninguém, para mim até não deveria ter acontecido, mas acontece, saem jogadores precocemente. Então, um menino que se destacou ali um pouco mais, a família ela leva ele para o Rio. Ele é um menino hoje que está nas categorias de base do Flamengo, ele só tem 9 anos, ele já está há 1 ano lá. E eu não sou aqui estraga prazeres, eu sei que a família está vivendo esse processo com alegria. Né? Mas para mim sempre é um ponto de interrogação. Eu fui jogador do Flamengo, mas eu tinha 15 anos quando eu saí da minha casa. Ele saiu com 8 para 9. Felizmente saiu com os pais. Mas o efeito de um menino como esse, ele sair precocemente, ele vale para os pais muito mais do que qualquer orientação pedagógica que você dê em sentido contrário. Vale mais do que eu, que sou doutor em educação física, falo, estou dentro de uma universidade, falo, vale mais do que um pediatra, um médico fala, vale mais do que um assistente social fala, vale muito mais. Porque esse menino, ele atingiu exatamente aquilo que todos os pais, ou pelo menos grande parte dos pais, que têm filhos que estão no futebol, pretendem ou anseiam. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.